poxa, pode não fazer parte do seu mundo, você não precisa ser um expert nessa área para você conseguir ajudar as pessoas. Cara, para quem ainda não te conhece, né, já que a live está sendo feita no meu perfil, se apresenta pro pessoal, fala um pouco quem você é, para daí a gente dar o start à nossa temática de hoje, fechou? Beleza. Então, eu sou Gustavo, né? Eu sou psicólogo, atuo pela terapia cognitivo-comportamental. O Igor também, né, Igor? E há algum tempo eu venho estudando essa questão das dependências tecnológicas, né? Antes de conhecer a terminologia, antes de entender do que se tratava, isso já fazia parte da minha vida, né? Eu comecei aí uma carreira muito jovem como gamer, né? Sem perceber que isso foi consumindo a minha vida cada vez mais. E até então, assim, sem muito conhecimento, né, sobre a área, com muita fala de senso comum, muita fala moralista e sobre a temática. E eu falava, cara, eu entendo a preocupação das pessoas, mas os argumentos não me satisfazem, né? Não me ajudam em nada e provavelmente não vão ajudar meus colegas. Então, aí eu fui atrás disso porque alguém deveria falar sobre isso de alguma forma mais científica, isento de julgamentos e de questões pessoais, né? E aí, nessa trajetória, eu encontrei alguns conteúdos, até que esse ano eu encontrei aí esse carequinha aí que ajudou pra caramba, né, Igor? Que legal, Muito cara. obrigado, Que cara. bom ver isso. Eu que agradeço a participação. É muito legal. Tu tá com quantos anos, Gustavo? Eu tô com 26, tô de 26, 95. tipo, super jovem. Então, assim, tô com 35, então há 9 anos eu tava num outro patamar da minha carreira e o tempo passou e as coisas foram sendo construídas. E é muito legal pegar um pessoal mais sangue novo, né, que tem esse sangue nos olhos também, esse ímpeto para estudar, porque para mim, né, um cara jovem que curte o tema tem uma carreira, né, com muitas coisas boas para acontecer. Ainda mais quando você se interessa por um tema que a gente sabe é um tema super importante, né? Essa semana, estou numa semana meio diferente em relação à mídia. Muita coisa tem, né, sido debatida e participações em alguns eventos falando sobre isso, né? E hoje, inclusive, para a CBN, a gente falou sobre telas também, né? Falamos sobre as dependências e o pessoal que começou com a temática, falando sobre ansiedade e pandemia na adolescência, virou o tópico para falar sobre dependências, tempo excessivo de tela, influência disso nos jovens, o tempo de telas que dobrou durante a pandemia. Então, assim, eles buscam esse assunto, né, mesmo que não seja o principal, mas sempre está na pauta de debate, né, em relação à televisão, rádio, porque, cara, é o tema, né, do momento, né, é o tema do hoje para frente, então, né? Então, cara, bora dar o start nisso, começando, né, pelo ponto da dependência, né? Vamos precisar falar sobre esse ponto aí. Na tua visão, cara, o que é que tu compreendes, né? Não é um teste aqui, tá? A gente tá só batendo um papo sobre o assunto, mas o que é que, assim, na tua mente tem relação com sinais de dependência? Quais são os alertas para quem nos assiste ou quer compreender a área melhor? O que é que você nota em relação a isso? Tipo, eu acho que sintomatologia de dependência para mim tá por aí. Vamos começar por esse ponto, tá bom? Beleza. Igor, eu acho que a gente que trabalha em consultório, né, a gente recebe essa demanda muitas vezes como uma demanda secundária, né? Às vezes chega ali para a gente no consultório um TDAH, uma compulsão alimentar, uma fobia social, e aí a gente vai conversando sobre essa história de vida, esse histórico do aparecimento dessa demanda, e aí acaba que associado a isso aparece as telas, né? Então é muito comum e acho engraçado você trazer isso aí na mídia, né? Que a gente comece falando de alguma coisa e termine falando de telas e da importância desse olhar, né? Então acaba que o direcionamento, e por isso eu acho importante essas lives, a gente bater papo, a gente passar conhecimento, porque às vezes a pessoa está vivenciando isso em casa, mas ainda não se alertou para isso, ou não se alertou para os possíveis. A gente fala de comorbidades também, né? Então, as possíveis comorbidades ou as correlações aí com o uso de telas. Então, assim, Igor, eu acho que a gente precisa ampliar um pouquinho o olhar do que é um uso dependente ou prejudicial de telas. A gente sabe que existe essa diferença, né? A gente tem a dependência tecnológica e nós temos também o uso prejudicial, porque às vezes isso não vai se configurar em dependência, porque não vai entrar nos critérios diagnósticos, todos eles ali que são necessários para concluir um diagnóstico. Mas, independente disso,
há muitas pessoas com quem eu trabalho, né, que eu atendo, que não se configuram aí dependência, mas que estão Uhum, sendo extremamente prejudicados por esse uso. Então, a uhum, gente precisa ampliar esse olhar ali, que não é só o quadro de dependência que causa prejuízos, né? Então, o que eu traria como uma atenção é ampliar para além do olhar sobre o tempo de telas, os impactos que esse tempo é dispendido para esse entretenimento, né, para o jogo aí, ele tem causado na vida dessas famílias. Se tem um aumento de irritabilidade, se está tendo um distanciamento entre as pessoas que pertencem àquela família, se estão havendo mentiras, já houveram tentativas de mudar esse comportamento e não foi eficaz, né? Se está havendo perda de interesse da pessoa, nesse caso nós focamos aí em crianças, adolescentes, mas também adultos, tá? Então, desse jogador aí, por outras atividades, às vezes gostava de jogar bola, sair com os amigos, ir ao restaurante com a família, e hoje já não gosta mais, tudo isso é chato, dá trabalho, vai ficar muito tempo fora, fica doido aí para voltar para os jogos. Então, esses são os principais pontos que eu traria como alerta, inclusive é o que a gente encontra no DSM-5, né, Igor? E então são pontos aí que vão para além do senso comum, né? Eles estão aí bem embasados e fundamentados aí em um manual extremamente reconhecido aí pela Associação de Psiquiatria Americana, né? Então acho que isso é importante a gente ampliar esse olhar para não ficar no achismo. Ah, eu acho que não está legal. Ah, eu acho que está usando demais, né? Então a gente precisa também ter como se amparar aí, né? boa. E além do DSM-5, como tu bem pontuou, também tem seção, né, no CID-11, né, pelo OMS, o que reforça ainda mais a noção de que esse é um problema que atinge toda a sociedade, né? A gente pensa de atingir de forma direta e indireta. É aquela pergunta básica, quem nunca jogou na vida, né? Todo mundo ou conhece alguém, né, que já jogou, todo mundo vai mencionar de alguma forma. Então a gente sabe que a indústria dos jogos, já falei isso N vezes, tu sabes também, mas é bom sempre reforçar essa ideia de que é a indústria, talvez não, é a indústria mais rica do entretenimento e talvez seja a indústria mais importante em termos de impacto, né? Então ela gera uma proliferação da temática na indústria pop de música, nos próprios artistas, nos lares, nos campeonatos relacionados ao tema também, né? Campeonatos locais, regionais, mundiais, em relação a vários tipos de jogos, né? Existe toda uma categoria dos esportes eletrônicos, e a gente entende que, assim como tatuagem, por exemplo, jogo é cultura. Tatuagem antigamente era muito relacionado, né, a certos grupos específicos, e hoje tatuagem é uma questão cultural, tem museus já sobre o assunto, assim como o jogo tem seus próprios museus. Já tem museu de jogo eletrônico, né? Já teve aqui em Recife, Sim. no shopping, um itinerário de jogos eletrônicos e um museuzinho falando sobre a história do Odyssey, do Atari, né? E mostrando cada joguinho que a gente podia jogar e compartilhar. Então, a gente não pode fugir desse tema. Só que, na contramão, né, de toda essa expansão tecnológica, a gente tem o adoecimento, como você bem falou, né, categorizado por vários tipos de sintomas. E é aí que mora o perigo. Porque, vê, os sintomas que você mencionou, eles são importantes. Mas a pergunta que fica é, por que, ainda que eles existam, as pessoas muitas vezes deixam de lado a importância de resolver a temática? E quando esse tipo de sintoma está atrelado a um outro problema, depressivo, ansioso, de um transtorno do neurodesenvolvimento como o TDAH, ou um processo de dislexia, ou mesmo uma ansiedade social, ou obsessivo compulsivo, qualquer tipo de transtorno. Qual o momento, de fato, sabe, que as pessoas buscam ajuda? Onde é que você acha que realmente começa a apertar na vida de um pai, de uma mãe que observa o filho em sofrimento, ou do próprio adulto, né, que busca também a própria terapia? Onde é que começa a apertar e o cara fala, cara, é agora que eu realmente vou tentar fazer alguma coisa? Na tua experiência, o que você vê em relação a isso, hein? Igor, eu acho que assim, os jogos entram na vida não como um problema, né? Muitas vezes eles entram ali como parte natural. Hoje a gente falou um pouquinho sobre gerações, né? Nós somos de gerações aí semelhantes, e aí nós falamos de umas outras gerações anteriores a essa, então a gente fala de geração 10 anos, Y, né, vamos Gustavo? dizer. Já quase, né? Então, é uma geração mais novinha sua. Dei uma moral aí, né, Igor? Valeu. A Valeu. nossa geração aí, né, que foi
abraçada pelos jogos, mas não nasceu com eles, né? Então eu me lembro Uhum. aí na minha adolescência dos jogos começarem a surgir. Então quando você fala de museu, eu adoro isso porque, nossa, aquelas relíquias antigas assim trazem uma nostalgia muito bacana. Mas os jogos começaram a aparecer na nossa vida. Então quando eles surgiram, eu já tinha um nível, por exemplo, de maturidade, inclusive de formação neurofisiológica, já mais avançada do que quando os jogos se inserem hoje na vida das crianças, né? Então, o que a gente tanto fala sobre o impacto da dopamina e a atuação do córtex pré-frontal aí, depois a gente fala um pouquinho mais aprofundado sobre isso para não virar uma aula de anatomia e de neurofisiologia aqui, mas isso vai se desenvolvendo e na adolescência e início da fase adulta começa essa maturação maior. Então, quando isso me acessou, eu já era um pouco mais maduro nesse sentido. E ainda assim eu sofri enormes impactos disso. Então, imagina isso sendo acessado com essa maturação muito na sua fase inicial, né? Então, o controle dos impulsos, a autorregulação ali. Então, eu percebo que isso vai sendo manifestado a longo prazo. Então, respondendo a sua pergunta, quando que isso chega? Quando que isso começa a trazer impactos paralelos na rotina dos pais, né? Então, às vezes um pai percebe que a criança está desempenhando mal na escola, e aí chega ao consultório, ou que está com a irritabilidade muito grande. Agora, recente com a pandemia também, isso trouxe mais à tona essa sintomatologia, né? Então, esse isolamento, e aí quando retorna, esses quadros ansiosos, a gente vivenciou hoje, você até falou disso numa entrevista, sobre um episódio de ansiedade grupal ali, né? Uma ansiedade geral entre os alunos de um colégio. Então, quando isso começa a manifestar em outras sintomatologias mais evidentes e mais concretas, é onde eu sinto que os pais têm vindo buscar. E aí, como Uhum. eu disse, trazem em paralelo a questão de, olha, meu filho está assim, 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 e aí eu vou perguntando, e como que é o dia a dia do seu filho, como é a rotina, quando isso começou e tal, e aí eles vão trazendo. Ah, mas aí ele joga uns joguinhos. E se a gente não tiver atento, passa assim, né? Ah, joga uns joguinhos lá, fica o dia inteiro no videogame. E aí a gente fala, mas que jogo é esse, né? O quanto no videogame? Como que é essa relação com quem joga? E aí os pais às vezes falam, ah, sabe esses joguinhos que estão na moda hoje? É isso que meus filhos jogam. E aí a gente percebe que há uma visualização, mas ainda há pouca conscientização da relação com os jogos. É como se falar em jogos seria já uma resposta muito concreta. E para a gente sabe que o universo do jogo é muito maior do que isso. E a compreensão da relação com qual jogo joga, com quem joga, como é que é esse comportamento, isso é extremamente importante. Então passa por um primeiro processo de olhar para isso. É muito comum, e essa semana eu passei por isso umas 3 vezes, onde a mãe ou o pai chega até o consultório relatando uma coisa, e quando a gente levanta a pauta da questão dos jogos, a pessoa sai com a cabeça fritando ali, sabe? E aí volta para o consultório na semana que vem e fala, olha, eu queria conversar com você, porque tem coisas que eu não tinha percebido e que agora eu queria te falar que eu preciso conversar. E aí, às vezes, a orientação passa de uma sessão, né? Ali aquela primeira anamnese se torna 2 e às vezes 3. Sim. Então, esse trabalho inicial com os pais tem se tornado extremamente importante, né, Igor? Uhum. Tanto que o protocolo, né, que eu utilizo, né, eu passo para os alunos também, tem essa didática, né, de orientação parental. Para mim é a base, né, para a terapia de adolescência e crianças tem que ter, de alguma forma, né, em algum nível, pelo menos mínimo, né, o ideal é utilizar o protocolo, né, mais próximo possível, né, do que ele se propõe, para daí os pais terem instrumentação de como reger melhor o ambiente familiar, não culpabilizando os pais, mas tornando-os responsáveis pelo processo de amadurecimento e de maior, né, equilíbrio, né? A ideia principal é essa, ter equilíbrio em casa. A gente vê o quão falho, né, a gente é em relação a isso. Basta a gente refletir, cara, por um tempinho agora, e a gente vê nossas falhas diárias. Vamos pensar em algumas delas. Usar o celular antes de dormir. Levar o celular ao banheiro. Usar o celular enquanto conversa com uma outra pessoa. Usar o celular enquanto você faz qualquer outra coisa, como ver um filme, ou então tá, sei lá, lendo alguma coisa, um livro. A gente nota que esses comportamentos estão tão habituados
e a gente não os chama de dependência a priori, porque nem está no manual psiquiátrico, né? Ler dessa forma os sintomas, usar do trânsito, né? Existem leis que proíbem isso e aí vai. Então a gente nota que é tão comum a gente cristalizar um comportamento pela ausência de punições. Então pensa o seguinte, a gente está usando, sei lá, então um casal. O casal tem uma pessoa, né, da relação que utiliza o celular pra caramba e o outro falou, por favor, para de usar o celular quando estiver comigo. Aí tá, pera aí, relaxa, tá de boa. Não, é chato, vai. Tipo, não, não, tá de boa, relaxa, depois para isso aqui. E não há uma punição, você mantém, porque o custo-benefício tá interessante até então. É quase como que a criança em casa, né, que o pai fala, filho, por favor, dá uma pausa no computador, tá jogando demais. Ô pai, ó, libera aí, cara, eu já vou, tipo, dá um tempinho. Ó, filho, eu tô de olho, hein? Tá de boa. Então esse estressezinho pequeno, isso aí eu passo, tipo, foi. Então tem a ver com, tá havendo uma punição? Não. E eu não falo punição como violência, como qualquer coisa nesse sentido, ou retirar as telas de forma abrupta, né? Esses são casos muito atípicos, tem que se fazer isso. Mas eu penso, né, que a geração atual, isso é uma realidade, né? Pelo menos para mim é fácil compreender isso. Os pais estão tendo uma dificuldade muito grande de estabelecer regras, né? Como a colega falou aqui, limites também, né? Ela colocou outra palavra, dar o exemplo, né? Então, a gente sabe que a aprendizagem por observação é um dos critérios fundamentais da gente constituir a nossa personalidade, né? Nosso funcionamento que soma caráter e genética. E eu noto que há um buraco em relação a isso, e há um buraco também na compreensão. Vê que interessante. Se um filho falar algo do tipo, mas eu quero ser um jogador profissional. Os pais olham e ficam, mas o que é ser jogador profissional? Não, vai desvirtuar dos estudos. Não, que negócio é esse? Não pode, não, de forma alguma, profissional, coisa nenhuma. Isso aqui é enrolação dele, lá, 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 lá. Mas pode ser um caminho válido. Se existem jogadores profissionais, eles em algum momento abdicaram de algumas coisas ou contornaram a carreira deles de alguma forma. Então, há outros também que buscam isso como modelo de fuga, na verdade, né? E justificam que vão ser pro players, mas na verdade querem jogar o dia inteiro e criar uma justificativa para os pais em relação ao tema. Mas é um tema ainda desconhecido, concorda? Né? Então ele fala sobre o lado profissional dos jogos, né? E parentalidade e tudo mais. Sim. Igor, acho que essa questão dá muito assunto sobre a questão profissional. Eu acho que é uma coisa que eu ouvia muito, né? Nossa, isso não vai te levar a nada. Eu, na época, jogava Dota e Counter-Strike, né? E aí eu olhava, assim, o The International pagando mais do que o Brasileirão, e eu falava, não, será que não, né? Não tem futuro nesse caminho aí? Eu falei, poxa, não é por aí que a gente vai conseguir convencer ou orientar os jovens, né? Com um argumento fácil de ser combatido assim, né? Então, uma coisa para a gente entender também, Igor, que você trouxe que eu achei bem interessante, é a questão do escapismo. Né? O escapismo, cara, é um dos grandes vilões aí com relação ao uso excessivo e, às vezes, a dependência. Né? Nós tendemos, até pelo nosso funcionamento ser humano aí, a ser regido pela motivação de algo prazeroso ou pela evitação de algo aversivo, né? Às vezes uma questão que é desconfortável, isso pode acontecer muitas vezes em casa, com conflitos frequentes, ausências, tédio, dificuldade de diálogo, né? Às vezes um diálogo muito incisivo, agressivo, então isso acaba gerando aversão e muitas vezes é onde a gente começa a buscar como lidar com essas aversões. E aí, os jovens cientistas do comportamento e da vida que são, investigando formas aí de lidar com aquilo, muitas vezes se deparam com os jogos, né? E aí é onde começa-se a criar um hábito de evitar o desconforto, ao invés de começar a fortalecer ali o repertório de lidar com esse desconforto. E aí é onde eu sinto que mora o início do perigo aí com relação a passar de um hobby a ser um preenchimento de alguns vazios e algumas bengalas ali, né? Então, quando a gente começa a ver que isso funciona, mas funciona no curto prazo, o nosso funcionamento começa a ser motivado para isso, né? Então, o colega falando aí do fone, o headphone, né? Me lembra a época de Lan House também. E a gente falou do CS também, né? Eu já falou do CS também, Counter-Strike, né? Eu só não mostro aqui para não desmanchar as gambiarras que eu fiz para poder
tá transmitindo essa live, mas o meu mousepad aqui é do CS. E meu mouse é da Razer Ah, também. Então, meus xodós aí. Exatamente, exatamente. deixa eu ligar a luzinha dele aqui, ó, para você ver que também é aqui. Ah, sim, massa. É o da Razer Nossa, dá também, né? até Mesmo vontade. mouse. Para Exatamente, jogador de tiro, né, em primeira pessoa, o mouse indicado é esse que a gente usa, né? com certeza. Boa. E é isso, né? Ô Igor, então, quando isso começa, cara, isso me preocupa bastante, sabe? Porque é nesse momento em que a gente começaria a construção do nosso repertório mais resiliente, de lidar com as frustrações, de lidar com os problemas ali, e a gente começa, ao invés de fortalecer a nossa habilidade de lidar, a gente fortalece a nossa habilidade de escapar. E aí, isso não é porque é mais fácil, mas é porque é o que a gente aprendeu. E a gente fortalece aquilo que a gente aprende. Então, uma coisa que é importante a gente desmistificar é que muitas vezes o jogo não entra porque a gente é preguiçoso ou porque a gente quer aquilo e faz bem. Na verdade, aquilo funciona a curto prazo, aquela sensação desconfortável que eu estou tendo, ela é substituída, né? E aí meu cérebro pensa, poxa, se isso funciona, eu vou me motivar a te ajudar a ter mais isso. E aí a gente começa com pensamentos autopermissivos, a gente pensa, poxa, eu vou jogar só uma partidinha, hoje a escola foi tão estressante, eu dediquei tanto, eu mereço, né? E aí começa a se sabotar nesse sentido, e quando a gente se percebe, a gente está muito bom em arrumar motivo para jogar. E a gente começa a enganar os nossos pares, seja isso em relacionamento, né? Eu trabalho também com adultos, então às vezes isso afeta relacionamentos, afeta relação familiar, e aí a gente começa a usar esses mecanismos justamente porque é o repertório que está tentando nos proteger. Aquilo funciona a curto prazo, mesmo que a gente receba em consultório vários relatos de que isso a médio e longo prazo traz sensação de culpa, remorso, rebaixamento da autoestima, né, sensação de perda da autoeficácia, ainda assim, no curto prazo, isso é um comportamento que atende à sua função. Então, acaba sendo mantido aí, reforçado. E Uhum. um comportamento muito permissivo nesse sentido, Igor, e amparado aí em uma justificativa forte, porém pouco fundamentada, é a do profissionalismo, né? De que, poxa, eu faço isso para ser profissional, mas muitas vezes esse comportamento ele está incompatível, né? Porque a gente fala sobre ser profissional, a construção dessa carreira, isso não passa só pelo tempo que eu despendo para aquela atividade, mas um tempo estratégico e planejado, né? O Uhum. jogador profissional, e existe essa possibilidade, ele não passa horas e horas e horas jogando MM, né? Partidas de matchmaker, ali, partidas for fun, para diversão. Ele tem toda uma rotina de treinamento que auxilia para alcançar esse objetivo. Ele tem um acompanhamento emocional. A gente vê aí essa temática sendo abordada hoje, né? No mundo dos games, ali, especialmente no CS, ou no Counter-Strike, isso foi levantado quando em uma equipe profissional de alta performance, na época a Astralis, a mais forte de todas, estava ganhando tudo e um jogador chegou ao burnout, né? Assim como agora nas Olimpíadas, nós tivemos Simone Biles fora das Olimpíadas, e aí, quando isso Uhum. acontece, chama a atenção do público, e aí o tema da saúde mental nos jogos vem à tona, né? Uhum. Então, é isso que é importante a gente entender, que os jogos são uma possibilidade de carreira, mas qual carreira é essa? Né? Isso é uma coisa para a gente debater aí também, né, Igor? Não, total, né? E assim, não sei se você acompanha alguma coisa do Valorant, né? Que é um jogo, o pessoal chama de Valorant, vai, chama Valorant, né? É um jogo que eu Sim. tenho curtido bastante no momento, né? Foi o que me motivou, inclusive, a comprar um mouse, né? Mais requintado, com maior precisão, né? De fazer um investimento um pouquinho maior aqui para poder ter uma mira mais legal e disputar melhor. E eu acompanho, né? Um Sim. bocadinho, né? Foi um paciente meu, inclusive, que falou do jogo. Recém-lançado, na época do beta, eu me interessei e fui, né, atrás ver o que é que era. E hoje eu jogo, longe de ser profissional, sou prata 2 no jogo, então assim, nada, né, rebuscado. E comecei a investigar também sobre os campeonatos, né, em relação à temática. E aí me apaixonei por uma equipe, né, que é a Loud. A Loud tem um time Uhum. incrível, né, e tem um jogador lá que é uma figurinha chamado Aspas, né? E aí numa entrevista, né, quando eles foram campeões brasileiros agora, olha que interessante, eles mencionaram: a gente agradece a nossa vitória aos psicólogos da equipe.
Aí eu falei, putz, aí eu falei assim, bati no peito e falei, obrigado, cara, né? Eu não sou psicólogo deles, né? Mas assim, falei, que bom ter mencionado, né, a palavra psicologia dentro do universo de jogadores que tem preconceito com o termo psicologia. Fala assim, ah, que Sim. porcaria nenhuma. Antigamente era muito tóxico, você dava uma reportagem, você via os comentários, que nada, jogar é bom mesmo, se viciar nisso é melhor do que se viciar em drogas e tal, tal, tal. Hoje o pessoal é muito mais, faz sentido, tem esse prejuízo. Então, assim, há uma reflexão maior sobre o tema e também da importância da psicologia atuar na saúde mental desses jogadores, como você bem falou. Então, é parte essencial para o equilíbrio. Se você está brasileiro, a gente sabe, né? O brasileiro tem um espírito mais ativo, mais a gente é latino, né? Então a gente tem aquela coisa mais fervorosa. E quando está indo muito bem, se empolga, quando está indo muito mal, se desespera, né? Então acontece isso e o psicólogo, não só essa função, como tantas outras, regula a emoção da equipe, trabalha uma temática, uma estratégia, né? Então ele dá todo o know-how para eles apresentarem bons resultados no jogo e fora do jogo cuidar da caixinha mental de cada um, né? Para que eles também tenham um bom Uhum. desempenho na vida pessoal e na temática de jogos eletrônicos. Eu achei assim incrível, diga-se de passagem nesse momento, não agora esse horário, mas está acontecendo o Campeonato Mundial de Valorant, né? Eu acho que o CS começa em breve também, né? E hoje eu dei uma Sim. olhadinha rápida, né, entre uma sessão e outra, o jogo da Ninjas em Pijamas, né, que é a NiP. E a NiP perdeu hoje para um time sul-coreano. Na verdade, eles vão jogar amanhã a terceira e última partida para verificar se eles conseguem passar para os playoffs, onde a Loud já está lá. Né? A Loud que é o time do Uhum. Aspas, do Saci, que é o Saci Pancada, do Les e do, esqueci o nome, do Sadak, né, que é o argentino. Então, vê que interessante, né? Eu trabalho com a temática, né? Atendo, né, pessoas que têm dependência de jogos, mas é um tema que eu sou apaixonado também. Então, não é só uma Sim. questão de atender, né, algo. É diferente de, por exemplo, você atender pacientes que têm consumo de drogas ilícitas, bora imaginar isso, né? De Uhum. cocaína, de heroína, seja lá o que for. Você fala, ah, eu atendo esses pacientes, mas eu também consumo um pouco. É diferente, né? A temática dos jogos não é assim, né? Você atende Sim. ao que é da dependência, mas a gente entende que nesse território tecnológico podemos sim ter uso saudável. E o diferente dessa área, pelo menos penso eu, diferentemente de outras políticas em relação às drogas, a gente não vai livrar um paciente do celular, do notebook, de um console, de um jogo eletrônico em especial. O objetivo sempre será o uso em equilíbrio. Mas falasse, cara, muito bem. E a primeira live que tu faz, Gustavo? Primeira live. Sim. É sério, é sacanagem. Sim, por É quê? sério? Pô, velho, tu fala. Sério? Gente, assim. Galera, ó, nos comentários aí, vocês estão por aí acompanhando. Fala aí se o Gustavo não fala bem. Tipo, tu fala muito bem, cara. Já que tu deu uma. Falar assim, não é puxando o teu saco, vou puxar o teu agora. Cara, tu se expressa muitíssimo bem pra quem tá fazendo uma primeira live, um cara jovem, tem propriedade no assunto. Pô, tá muito. Adoro, tipo, uma surpresa desse tipo, sabe? Tipo, o cara manda muito bem. E tu fala, né, É sobre o isso, assunto com obrigado. conhecimento, né? Tanto de um gamer como também de um psicólogo. Então, assim, a gente vê, né, que é um território que ainda tem os seus mistérios, né? As pessoas olham, né, com certo receio, os próprios psicólogos têm medo, né, de, ó, ele é muito bom e tudo mais, tem receio, né, espero que não seja tua namorada, né, para aí não vale, né, sua namorada, algo do tipo, não tá valendo isso pra elogiar. Ah, e todo mundo elogiando Chamar a você, agora família para sim. vir aqui comentar aqui no momento. Muito bem. O pessoal tá mandando bem aqui. Então, é um tema que causa ainda aquela, será que eu, psicólogo, vou entrar nessa área? Será que eu vou entender esses termos? Será que isso aparece realmente em consultório? A família, não sei, eu acho que eu resolvo isso em terapia, na verdade. Aqui em casa a gente tem nossas regras e o próprio usuário. Não, eu acho que não. Isso aqui eu controlo depois, esse soninho aqui eu posso recuperar durante a semana. E aí vai, na verdade, ó, cara, ganhar esse elogio aqui para dar e vender, ó. Pô, olha aí, mandou. Olha, pode dormir hoje feliz Pô, você, Igor, viu? para com isso que eu começo a suar aqui, cara. Você tá biscoitando elogio para mim Vai, aí, e aí eu vai vou. desvirtuar. Daqui a, daqui a pouco eu não Cara, consigo continuar a live. tava indo bem, né? Tipo, perdeu o Tava, foco daqui agora. a pouco. Caramba. Ixi, né, Mas deu tô uma brincando. suadeira aqui. Boa. E aí, voltando um pouco para a tua área, né, que tu também atuas nessa temática, me fala um pouco, né, óbvio, sem dar detalhes dos casos, né, que a gente tem todo um sigilo profissional, mas como é que tá a tua experiência em clínica em relação ao atendimento, né, desses pacientes, né, que levam essa queixa de jogos, de internet, o que é que você vê de padrões? Me fala um pouco da tua área clínica, né, como a gente pode compartilhar isso com os psicólogos e pais que nos assistem agora. Cara, é assim, quando a gente fala, claro que a gente fala de um recorte de uma realidade, né? Por isso que existem os estudos aí científicos e randomizados para isso.
Mas quando a gente pega os números aí de estatísticos de relação a esse diagnóstico, eles estão muito distantes do real, isso ao meu ver, sabe? Quando a gente fala em 3% de dependência, esse é um valor que quando a gente pega na clínica é muito superior a isso, né? O uso pelo menos excessivo e prejudicial é muito maior do que isso, né? A gente pega um recorte de uma realidade aí onde aparecem casos semanais. Eu, pelo menos na clínica, eu atendo por semana de 10 a 14 casos assim, com essa demanda que vai aparecendo e a gente vai vendo em comorbidades com outros casos que não vão progredindo e que quando a gente não dá o olhar para essa demanda, o caso não progride. O TDAH, por exemplo, Igor, são casos assim que estão em acompanhamento há muito tempo. Isso vem tendo progressos, mas volta, progressos e volta. E aí quando a gente atua junto nessa questão dos jogos, aí a gente começa a perceber o quanto começa a progredir as outras áreas também, né? E eu falo do TDAH, mas a gente fala também de fobia social, transtorno depressivo maior, e tantos outros transtornos que são associados aí ao uso dos jogos. Então, o que eu percebo, cara, é que esse número ainda está muito camuflado, até pela falta de conhecimento dos colegas, ou a falta dessa temática, né? Não só da psicologia, mas também nas outras áreas de saúde, né? Eu constantemente converso com psiquiatras, nutricionistas, e as pessoas dizem, Gustavo, é espantoso o quanto alguns pacientes meus manifestam, seja obesidade, seja quadros patológicos aí no quadro da saúde mental, e em comorbidade tem os jogos. E muitos deles diziam, eu não sei o que dizer, eu não sei como lidar. Muitas vezes a orientação é, tira os jogos dos seus filhos. Né? Eu vejo muito essa orientação, e aí, quando me permitem, eu digo, olha, não é por aí. Né? Porque se os jogos pudessem ser retirados e isso fosse a solução, eles não estavam presentes. Né? Não tem muita lógica em a gente dizer que é só tirar, toma o celular, guarda, a gente não teria esse problema mais. Né? Muito bem. Então é bem Estou por aí gostando que dos você não comentários tá. de uma colega aqui que fala assim, ó, temática nova por ser estigmatizada ainda, né? Ela fala o seguinte aqui também, o assunto precisa de mais pesquisas. Trazendo dois bancos de dados super importantes, né? Um deles sendo o Science Direct Online e o outro a PubMed, a gente vê o quê? Quando a gente coloca os termos Gaming Addiction ou Internet Addiction. Anos vão passando, a curva de pesquisas está aumentando. Basta a pessoa, como curiosa, entrar nesses periódicos, nesses bancos de dados, aliás, com os grandes, né, nomes de revistas que estão lá dentro, os indexados, né, e tudo mais, a gente vê que a cada ano que passa tem mais pesquisas. Então, a colega mencionou da importância, mas a gente pode reforçar. Há pesquisas sim sendo feitas, e muitas, inclusive, sobre dismorfia corporal e redes sociais, a dependência em si, cyberbullying, pornografia, dependências de N e N ordens. A gente tem um tema assim que pode cair em qualquer área: educação, área clínica, clínica psicológica, nutricionista, psiquiátrica, até, cara, até ortopedia, até a parte de fisioterapia. A gente ter lesões na mão devido ao uso de telas, ou você ficar com aquela postura curvada, né, de ter as dores na região do deltoide, trapézio. Toda a área hoje em dia, toda a área conversa em relação à temática. Jornalistas trabalham com telas o tempo inteiro, então a gente tem um desgaste, a gente tem um boom de informações. Se a gente for pensar, né, Gustavo, por um tempinho, a gente nota o quão rápido foi esse salto, né, temporalmente falando. Sim. A adaptação foi muito rápida. Então, enquanto a gente está ainda se adaptando a esse novo território, a gente está vendo já, alcançando a nossa vista, metaverso, realidade aumentada, realidade virtual, maior fluxo tecnológico, inclusive, que eu achei muito interessante, já fiz uma publicação, não sei se é, não, eu vou publicar em breve, tá prontinho, um carrossel, mas é sobre psicoterapia sendo feita em metaverso. Então, assim, se você falar, não, mas isso aqui eu não quero conhecer, isso aqui, gente, é que nem, sei lá, 30 anos alguém falar, olha, futuramente vai ter um dispositivo desse tamanhozinho aqui, e o pessoal vai fazer alguns eventos ao vivo e pessoas vão estar assistindo. Tá louco esse cara, que invenção. Como se falava da televisão também, do rádio, né? Que eram coisas assim, isso aqui nunca vai dar certo. Eu alerto. Você alerta, né? Colegas que compreendem a temática falam sobre isso. Gente, a gente está falando de uma área que
quando houver o boom, eu não quero ser chato, minha noiva fala sobre isso, né? Você faz muito isso. Eu tenho mania de falar, eu avisei. Eu sou meio chato com isso, mas eu tô dizendo logo de agora, eu tô avisando, né? A gente tá vendo algo recorrente. E, cara, se tu fala, eu recebo de 10 a 14 casos, né, por semana, e lá, 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 e pessoas que eu atendo. Ah, lógico, procura na clínica. Eu dei uma olhada no teu Instagram, e eu não temos vai conversar depois. Se teu Instagram fosse ainda direcionado à temática, que não é, tu ainda pode produzir conteúdo, qualquer coisa lá, tu pode, cara, ter uma, uma, Eu uma tô chegando captação nessa parte do curso absurda. ainda, viu, Igor? Isso, boa, vai chegar, vai ser o próximo módulo, vai ser, cara, tu vai ter Próximo assim, um módulo. boom de busca de clientes assim muito grande, né? Que tu já tem o conhecimento, tá aperfeiçoando isso e a demanda demais, cara, mas demais, 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 demais. Então, você faz algumas publicações, né, assim, específicas, vai ter uma mãe, oi, Igor, tudo bem? Vi uma publicação sua, queria saber mais sobre esse modelo. Igor, tira uma dúvida. Acontece isso, né? E meu Instagram, Uhum. ele tem um foco muito maior na formação de profissionais. Eu mal divulgo o que eu atendo por lá. Então ainda chegam pacientes assim e outras indicações tantas. Mas imagina, né, quanto tem de gente, você falou 3% e fala assim, pô, mas 3% eu acho que é pouco. Eu concordo, é pouco. Mas se a gente pensar 3% dos brasileiros que jogam têm dependência, cara, esse número vai para quanto em milhões? É muita Sim. gente. É Mas, Igor, só, muito. só para que não fique mal interpretado, com relação a 3% é gigantesco. Mas, ainda assim, eu acho que é mais, entende? Assim, não que eu ache 3% pouco, jamais. Outras Sim, patologias também estão nesse índice isso. aí e são extremamente olhadas, né? Mas, assim, eu acho que ainda é mais do que 3%, sabe? Porque quando a gente... Ainda há pouca conscientização. Então, quando há pouca conscientização, há pouca investigação, e quando há pouca investigação, há pouca diagnóstico responsável e vai compreender, né? Então, muito do que se baseia esses números são questões de autopercepção, né? E são respostas em questionários colocados aí por, claro, instituições validadas e responsáveis. Mas ainda assim, se a pessoa não se conscientiza, ela às vezes vai contaminar esses dados, né? Às vezes ela vai colocar lá nas respostas aos questionários que isso não tem sido um problema na sua vida, né? Então, o estado pré-contemplativo ali, que a gente tanto fala, né? Então, se a pessoa está em pré-contemplação, a resposta dela vai também ser pré-contemplada, vamos dizer assim, né? Vai trazer esse Uhum. dado enviesado. Né? Boa. Tem um recado aqui, né? Falou o seguinte, né? Eu trabalho em CRAS e com frequência as mães nos procuram com queixas de seus filhos com uso excessivo de celular e computador. Vê, com frequência, na verdade, né? E aí tem aqui, pesquisas divulgadas aos leigos, dados para as massas ajudariam a desmistificar. Esse assunto me interessa não só como profissional, mas também por ter filho adolescente que joga. Ó, tem um grupo aberto aí para Uhum. pais, tá? Para você poder entrar e compartilhar desse conhecimento também. Fala comigo no inbox. Acredito que seja uma temática que está se inserindo cada vez mais. No meu curso tem possibilidade de estágio nessa área já. Ó, cara, né? Ah, isso aí Excelente alegra o meu tema, coração. Viu? precisa ser muito divulgado, exatamente. Cara, isso é muito legal da gente ver, né, esses comentários da galera em relação à temática. Então, assim, a gente já saiu um pouco do território, né, de quando eu estava começando a pesquisar o tema há 15 anos. Cara, era outro Uhum. mundo, né? E é engraçado, né? Como eu faço, né, captação de pessoas e alunos para cursos, assim, dá aquela impressão de que o cara tá falando lorota para poder captar cliente. Mas é real, quando eu falo aquela história, né, que eu vivi de vida, que o pessoal falava, vivi de vida é ótimo, é óbvio que eu vivi de vida, que eu vivi, que eu falava o seguinte, gente, e é real, no começo da minha carreira o pessoal falava, tu tá louco de atender a galera em relação a essa temática, tu vai, porra, desculpa o palavrão, mas o pessoal falava, tu vai morrer de fome na clínica, ó que interessante, tu vai morrer de fome na clínica, tu não vai ter paciente nenhum, porque tu tá inventando moda, tu tá indo lançar, tipo, de se lançar, no caso, em uma área que nem patologia é, Uhum. nem era mencionado em manual psiquiátrico, dependência de jogos. Tanto que em 2012 eu publiquei um artigo na revista Psiquiatria Clínica da USP, e o título era Dependência de jogos eletrônicos, a possibilidade de um novo transtorno psiquiátrico, ou algo do tipo, o título. No ano seguinte, sai no DSM-5 a possibilidade Sim. de... Eu falei, opa, assim, acertei. É que nem o cara comprar Bitcoin no começo de tudo, né? Acertei o time, né? Então, assim, Magalu lá ô, atrás, né? Magalu lá atrás, boa, para bolsa de valores. O Magalu hoje não, mas no futuro espero que ela suba de novo, porque eu tenho ações nela. Mas voltando, né? Então lá atrás eu falei assim, cara, bora nesse tema, que eu gosto, né? Assim, se vai crescer.
fiz o mestrado, aí fui pro doutorado. No doutorado, cara, começou a pipocar. E aí, uma professora, né, me deu um elogio que eu vou falar a mesma coisa para ti, cara. Ela falou assim, professora Sandra, né, da neuropsiquiatria. Ela falou, Igor, pro pessoal inteiro da turma, Igor fala sobre esse tema com sangue nos olhos. E, cara, foi assim, é isso que vocês têm que falar sobre os temas de vocês de pesquisa. Eu falei, cara, acertei, assim, foi um dos maiores elogios que eu cheguei na minha vida e foi espontâneo dela. Eu falei, Uhum. cara, é isso, tô no tema certo, e aí foi só aquela curva, graças a Deus, né, de subida na carreira, e palestras em colégios, né, eventos, até chegar a parte de dar aulas também, formar psicólogos. Então tem toda eu tenho 36, né, espero ter muito terreno ainda pela frente profissionalmente falando, mas houve a construção. E o ruim foi isso, me desmotivaram. E se eu tivesse falado, cara, que invenção, né? Tipo, tem tanta gente com depressão, né, ansiedade, bora ficar nos temas conhecidos, né? E aí? Eu tinha jogado isso de lado, né, e assim, tinha construído, né, o que eu queria de fato construir, independentemente de retorno, né, que houve e há, mas eu acho esse ponto muito importante, que algumas escolhas que a gente faz na vida, cara, modificam muita coisa. Um sim que você dá, um não que você dá em um determinado time, pode alterar tudo, né, que você iria fazer no futuro, né? Então, a gente tem que refletir bastante em relação a isso. Então, hoje, os pais, os terapeutas, a gente que fala sim para o tema, a gente tem uma missão, tem um papel em relação à temática, né? Então, a gente está debatendo também, tu escolheu essa missão, né? Uma das tuas missões na clínica é essa, né, cara? Com certeza, Igor. Acho que, cara, assim, isso que você está falando, até vi um comentário aqui, deixa o link para o grupo de pais. Vamos lá, Não vê, vamos estar tá aqui. chamando aí, vamos, assim que a gente puder ajudar. E, gente, se tiver pergunta também mais específica, pode deixar aqui. A gente, né, se a gente Boa. puder contribuir, né, a gente responde aí, aproveita esse momento. Mas, Igor, eu acho fundamental, cara, você ser apaixonado pelo tema, sabe? Eu acho que é importante a gente conhecer um pouquinho de tudo. A gente sabe que essa questão da dependência tecnológica, ela raramente vem isolada, né? Apesar de, gente, existe sim a dependência tecnológica enquanto patologia. Ela não é só uma subpatologia ou um subtema, mas ela geralmente vem em comorbidade. Então a gente tem que entender as comorbidades, a gente tem que entender os diagnósticos, né? Mas ser apaixonado por essa área é o que vai fazer o diferencial, né? Porque se você se interessar por essa área porque ela está crescendo, porque ela vai dar dinheiro, porque muita gente vai procurar, tá fadado ao fracasso, cara. Porque a população que procura por esse tema, ela não chega, muitas vezes, querendo intervenção. Ela quer acolhimento. E como é que você vai acolher de um tema que você não gosta? Como é que você vai falar para a criança, isso faz mal, isso é ruim, né? Não é por aí. Então, às vezes, as sessões passam por, pô, cara, você joga isso, eu já joguei também, como que você tá, em que patente que você tá, o que você gosta de fazer no jogo. Então, se você não tem esse amor, isso vai ser um saco para você. Vai ser chato. Então, de fato, a gente precisa começar a se nortear para a área que a gente ama. E, cara, jogos eletrônicos e essa área, eu não só gosto, como eu acompanho, eu jogo, eu vivencio isso, né? Eu não assisto futebol, eu torço pro Cruzeiro, mas não é porque o Cruzeiro está na Série B, Tá já faz mal, um hein, tempo cara? que eu venho me distanciando. Não é por isso, mas eu já me distanciei há algum tempo do futebol, desde a época da graduação. Eu não estudei na minha cidade, então eu viajava todo dia para ir e eu não tinha tempo para assistir. Mas eu sempre acompanho os esportes, né, que são os esportes eletrônicos aí, e eu tenho meu time de coração também, então eu acompanho, eu assisto, e eu sei desse universo. E esse universo se atualiza, por isso que você precisa gostar. Porque se você fala, cara, eu vou entrar nesse universo, vou entender tudo, amanhã tudo mudou. No consultório, os pacientes chegam hoje com o que está no hype ali, né, com o que está no auge, amanhã já é outra coisa. Porque o marketing, o mercado, ele engole alguns jogos e coloca outro. Então, hoje a gente está falando de Fall Guys, daqui a pouco a gente está falando de Stumble Guys, daqui a pouco a gente está falando de Outlast, então a gente precisa estar por dentro. Porque se você Uhum. fala, agora eu entendo de todos os jogos, amanhã você já não entende mais. Então, se você não está disposto a acompanhar, a entender esse universo, isso não é um mercado aí com o qual você deve ter tanta proximidade, né? Isso eu acho importante, eu acho que muito se vende aí, né, Igor, que tudo é para todo mundo, né? Ah, não, isso é para você também, é claro. Se eu falo assim, eu vendo o curso para todo mundo. Mas sim, é para você se você quiser. Mas se você tem ódio, não gosta disso,
ou você começa a gostar, ou não é para você. Né? Essa é a Uhum. minha opinião, né, Igor? Muito boa. Muito, cara, assim, concordo contigo. Eu me preocuparia muito como transformar esse tema em algo agradável, né, aos psicólogos. Por quê? Vamos ser sinceros. Tem poucos profissionais atuando na linha de frente em relação ao tema ainda. Há uma Uhum. demanda que, como você bem disse, pode melhorar e muito ainda o nível de consciência. A depressão é um transtorno conhecido há quanto tempo? Desde que o ser humano, basicamente, né? Não se entende, mas se sentia, né? Sintomas depressivos. E ainda hoje existe uma resistência em relação à saúde mental e buscar ajuda para pessoas que têm depressão, né? Então, imagina para a área de jogos, que está em uma ascensão muito boa da compreensão pública, né? As mídias falam muito mais sobre o tema e não mais naquela ideia de vamos falar de jogos relacionados a massacres, relacionado a um assassinato, que era antes o tema, né? Que se vinculava a jogos são a mídia, né, do mal, isso vai fazer mal para os seus filhos, lá, lá. Hoje em dia se fala de outra forma na relação com o TDAH, processo de aprendizagem, benefícios. Cara, a gente vive hoje no mundo, né, em que a gente tem acesso ao YouTube para poder ver um campeonato de jogo eletrônico. Pelo amor de Deus, isso assim, é um mundo que assim, eu não imaginaria nunca na minha infância. No futuro você vai ver caras, cada um no seu computador, jogando em equipe com um técnico e ganhando grana com isso e fazendo carreira. É assim, é uma coisa estádios com pessoas fechando estádio, assim, lotado, com gente dentro numa arena com aqueles telões jogando um jogo online, um jogo assim eletrônico e tem pessoas no estádio acompanhando, tipo, comemorando igual a um jogo de futebol, de beisebol, de qualquer outro esporte. Então, esse é o mundo do futuro. Então, a gente está em 2022, mas se a gente der uma pausa aqui e pensar como é que vai ser o mundo em 2050, ele vai ser brutalmente tecnológico. Brutalmente. A gente Uhum. fala de finanças descentralizadas, que é o universo de cripto, artes vinculadas a NFT, metaverso, jogos eletrônicos, redes sociais. Gente, é assim, é uma temática que, se você fala, né, você tem que ter amor, eu concordo, porque isso é o que gera adesão também do paciente à terapia, tá? Isso é fundamental. Mas eu me pergunto, e quem não gosta, será que não pode dar um passo à frente para gostar do tema? O pai ou a mãe que tem resistências ou desconhecimento sobre o assunto, não pode dar um passo à frente para compreender, educar, regular a si em relação ao tempo de telas, e não só o tempo, mas a todos os outros pontos que a gente conversou. Acho que tudo isso merece uma boa reflexão, né, cara? Bom, eu Sim. queria que tu desse, né, se possível, as pinceladas finais, senão o Instagram derruba a nossa live, que ela chega até 1 hora, né? A gente tá chegando aqui no finalzinho. Olha meu colega aqui, o outro mineiro chegou aqui, ó. Esse aí é brother, na verdade. Deu um tchauzinho aqui pra ele. Só que ele não é psicólogo, é médico, né? Mas engraçado, a turma da gente tem pessoal de Minas pra caramba, né? Se a Sim, gente fizer fizer uma festinha de encerramento da turma depois, vai ter pão de queijo para mais de metro aí, né? Vai ter exatamente. bastante pão de queijo, né, cara? Mas muito Vai, bem, se você exatamente. puder dar os seus recados finais, agradecer o pessoal, né? A gente vai com certeza marcar outras lives também. Eu gosto de lives que fluem muito bem. É natural, a gente não combinou. Cara, o que que a gente combinou de falar, fazer essa live hoje? Nada. Né? Tu perguntou assim pra mim, e aí, vamos falar sobre o quê? Cara, eu acho que vai falar sobre dependência, não sei o que. Eu dei o título pra tu hoje. Não foi tipo assim, toma Eu aí, tava se lá no vira, consultório basicamente. e pensei, eu pensei assim, nossa, vai ser no Instagram? Onde que vai ser? Igor não me falou Exatamente. nada. Aí ele tá acostumado, né? E me jogou na fogueira e falou, vamos. Eu falei, vamos, mas eu não sabia onde que era, né? Mas beleza. Igor, eu acho que assim, uma coisa que eu acho muito importante é que às vezes eu sou meio, quando a gente gosta demais, às vezes a gente também fica meio bravo, né? Assim, quando eu escuto algumas coisas muito sem fundamento, ou então a pessoa traz esse conteúdo e aborda sem uma cautela, a gente fica meio bravo. Por isso que às vezes eu falo que se não tem amor, cara, repense um pouquinho. Mas eu concordo com você, assim, dessa sensibilidade da gente ter, de que, poxa, pode não fazer parte do seu mundo, você não precisa ser um expert nessa área para você conseguir ajudar as pessoas. É só entender que esse é um universo que vai vir, querendo ou não. Né? São investimentos bilionários e é a indústria que mais cresce na área de entretenimento no mundo. Né? Então, não há como lutar contra, mas há como trabalhar e entender esse universo. Então, assim, para você que às vezes tem dificuldade, e hoje eu falei, gente, eu mandei essa live lá num grupo da faculdade onde eu estudei, falei, gente, eu preciso de estudante nessa live.
porque vocês estão em formação, vocês podem levar essa pauta para fomentar nas universidades, para gerar discussão, porque eu não tive nem um pouco disso na faculdade, nem um pouco, né? Então, é muito importante, a gente precisa trazer essa pauta. E aí, o que eu digo é que contem com pessoas que já estão engajadas nessa área, com pessoas que estão aí trocando informação. A gente está aqui passando essa informação gratuita, porque eu acredito muito que é assim que a gente vai conseguir contribuir para as pessoas, né? Então, eu estou à disposição, eu pretendo cada vez mais trabalhar na área de educação sobre essa temática, não só na área individual, porque eu sei que às vezes o acesso fica mais difícil, tanto por logística, tanto financeiramente, até por questão de horário, né? A gente vai também se limitando. O horário, às vezes, não tem mais, né? Então, eu acho que é muito importante a gente poder contribuir com esse conhecimento. Então, ajudar a entender, a romper com os nossos próprios preconceitos, a desmistificar algumas coisas é o nosso papel e é o nosso dever, né? Não é nem só porque a gente é bonzinho, não, né, Igor? No nosso conselho de ética, a gente é regido por isso. A gente tem que passar essa informação adiante. Não é porque eu sou legal, o Igor é legal, a gente tem que fazer isso. É a nossa função ética, né? Então, é isso que eu queria deixar. Conta comigo, se for para dar palestra, se for para falar, onde for, eu estou aí, né? Eu sempre estive e não vai ser diferente, né? Então, obrigado pela participação de todo mundo, pelos elogios, pela biscoitada do Igor aí. E é isso. Espero ter a oportunidade de falar disso mais e mais e mais vezes aí, o quanto for necessário. Cara, maravilha, muito bom. Bicho, de verdade, assim, o prazer foi completamente meu, né, de fazer uma live contigo. De rapazes que eu fiz uma live sobre o tema, tem o Eric também, que é um gamer como você. E assim, é muito legal fazer live com pessoas que entendem, que gostam do tema, né, de pessoas que realmente tem, na minha visão, né, eu não tô, né, com, sei lá, tanta experiência assim clínica, porque eu tenho 36, 35, 36, 36 anos agora. Né, 35, aliás, meu Deus do céu, agora eu me perdi, tô me envelhecendo. 35, calma, não envelhece não mais, tá bom, 35. Então, ainda tem muita carreira, espero eu, pela frente, e ver pessoas mais jovens, super interessadas no tema, me dá uma impressão muito boa, sabe? Do tipo, me dá uma lembrança um pouco do meu passado, aquele interesse de crescer na temática, de passar a mensagem para os outros, fazer palestras, estar em colégio e tudo mais. Então, tu é dessa nova leva de terapeutas, né? Então, estás com na casa dos 20 ainda, então tem muito território pela frente, assim, o pessoal, né, super aprovou a tua fala, assim, não que a gente está aqui para dar show, né, ou ser julgado, a gente está aqui batendo um papo, mas você mandou super bem, com certeza a gente vai fazer outros momentos também, cara. Então, eu tenho só a agradecer você, o pessoal que ficou aqui, né, até agora, que hoje é uma terça-feira, né, tipo, a gente tá no horário, né, tarde ainda, o pessoal que tem os outros compromissos, mas se dispôs a estar por aqui batendo um papo com a gente, né, e tá comentando aqui no chat. Então, obrigado pro pessoal também. E a gente se encontra com certeza em outros momentos, tá bom, cara? Muito obrigado, Igor. Assim, você é um cara com esse know-how todo, com essa experiência, bagagem, abrir portas para um cara tão novo aí, que chegando agora como eu, conversar de igual para igual, sabe, sem querer doutrinar e lecionar as coisas. Eu sinto isso aí, um respeito enorme pela sua pessoa. Muito obrigado mesmo. E obrigado a todo mundo que ficou até aqui, né? Porque a gente está aí realmente tarde da noite, amanhã tem os compromissos, cabeça tá cheia. Obrigado mesmo, gente. Valeu, cara. Então, até uma próxima. Gente, brigadão então. E é isso. Valeu, cara. Brigadão, hein?